Então, muito boa tarde a todos. Como é do domínio público, o tema fundamental desta reunião tem a ver com o Conselho Europeu e, em concreto, sobre a atribuição ou não do estatuto de candidato a pertencer à União Europeia por parte da Ucrânia. Aquilo que é a posição do PST, que transmitimos ao Sr. Primeiro-Ministro, é aquela que desde o início deste conflito temos, ou quase desde o início deste conflito temos transmitido, em que pela primeira vez, quando eu recebi a embaixadora da Ucrânia, tive a oportunidade de dizer, ou seja, é absolutamente fundamental conceder esse estatuto à Ucrânia, porque nós temos, em primeiro lugar, de demonstrar à Rússia que aquilo que fez originou exatamente o efeito contrário àquele que era pretendido. Ou seja, não fazer isso será dar, de certa forma, uma vitória, não digo uma grande, mas alguma vitória à Rússia. E, por outro lado, do ponto de vista da Ucrânia, é desmoralizar completamente a Ucrânia. Não devemos, naturalmente, nessa negociação até à adesão, em concreto, facilitar em termos daquilo que são os requisitos necessários, aquilo que foi exigido aos outros Estados-membros a quando a sua adesão. Por outro lado, é também relevante, efetivamente, começar a desenhar um apoio à Ucrânia em termos da reconstrução do país, mal a guerra cesse. Porque justamente essa ajuda à reconstrução da economia ucraniana é um passo importante para a própria integração da Ucrânia na União Europeia e para garantirmos a paz naquele território, não só naquele território. E isto é fundamental, que é, aliás, como eu devia ter começado, que é a União Europeia, na altura, a Comunidade Económica Europeia, nasce porquê? Nasce não para desenvolver os países do ponto de vista económico, nasce para garantir a paz na Europa, acreditando que a integração económica garante essa paz e garantiu essa paz. E, portanto, se há objetivo primeiro da atual União Europeia é lutar pela paz. E, naturalmente, depois também pela democracia, o Estado de Direito, etc. Mas lutar pela paz. Pois então nós estamos justamente perante uma situação destas. E é nessa luta pela paz que nós devemos integrar a Ucrânia com uma negociação, com certeza, o mais célere possível, é certo, mas sem abrandar na exigência daquilo que são os critérios. Consegue perceber as declarações do Primeiro-Ministro quando falou em falsas expectativas ou a possibilidade da Ucrânia ter alguma frustração por este estatuto de candidato não corresponder àquilo que necessita no imediato? E se entende que António Costa devia ter feito essas declarações nesta altura? Eu compreendo que se a Ucrânia tem um estatuto e depois se passam 3 anos, 6 anos, 9 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos e nada acontece, que é obviamente uma frustração. Não me parece, no entanto, que isso possa ser razão para não conferir o estatuto. Isso é razão para se procurar que essa adesão seja o mais célere possível, para que não se esteja relativamente à Ucrânia apenas a oferecer, dar aparentemente uma oferta que depois não dá em nada. Isso eu concordo. Agora, não é razão para se dizer, então, a Ucrânia não deve integrar a União Europeia, não é? Doutor Primeiro-Ministro, esteve mais de 2 horas reunido com o Primeiro-Ministro, é de longe a maior reunião deste dia de maratonas. Pergunto-lhe se podemos perguntar que outros temas abordaram, imagino que não tenha sido apenas a Ucrânia nestas 2 horas de reunião, e também esta notícia de última hora, o Presidente da República acabou de promulgar o Orçamento do Estado, o comentário também merece essa decisão. Bom, relativamente à reunião demorada, houve naturalmente, mais temas que se falaram, mas não tem qualquer relevo em termos daquilo que é a vida pública. Porque o grosso das conversas foi, obviamente, em torno da Ucrânia e do futuro da Europa. Esta é que é a questão e isso é que foi mais tempo. E aí também é preciso frisar o seguinte, já que faz essa pergunta. Nós temos já notícias da proposta da Comissão Europeia no sentido de integrar também a Moldávia e, eventualmente, a Geórgia. E aquilo que nós queremos expressar, e também o expressamos ao Primeiro-Ministro, é muito simplesmente isto. Uma coisa é nós estarmos a falar da Ucrânia, que é uma situação absolutamente
excepcional e temos de ter soluções excepcionais. Outra coisa é se a Europa agora começa, a propósito da Ucrânia, a querer integrar rapidamente e tudo ao mesmo tempo uma série de outros países. Então aí é preciso pensar na reforma institucional da Europa e na própria reforma orçamental financeira da Europa, para que, se isso se vier a concretizar, ou quando se vier a concretizar, seja sustentável, não é? E por isso é que o nosso conselho é que a Ucrânia seja isolada, no bom sentido do termo, e se trate da Ucrânia porque é um caso absolutamente excepcional. E que depois, com o devido cuidado, se possa tratar de outros países, potenciais Estados-membros. Na medida em que, à mesa com 27, cada um com os seus interesses, rapidamente se começa a desenvolver um processo desse. E, portanto, toda a análise em torno disto foi o fundamental da conversa, porque estamos a falar de um assunto de grande complexidade. Qualquer outros temas pequenos, isso não tem... Estava a perguntar se falaram do futuro aeroporto, uma vez que esse será talvez o último encontro, se foi uma espécie de despedida, e já agora como é que foi as declarações de António Costa, disse que estava à espera do próximo líder do PSD para decidir a localização? Sobre o aeroporto não falamos, nem fazia sentido nenhum, na exata medida que a decisão do PSD relativamente ao aeroporto já não me vai caber a mim, vai caber ao meu sucessor. Portanto, não fazia sentido nenhum estar a falar esse tema comigo. E, portanto, não foi tocado sequer. A sua questão da promulgação do Orçamento de Estado parece uma coisa mais óbvia que pode acontecer. Seria, digamos, também é notícia ser promulgado, mas o que seria uma grande notícia é se não fosse promulgado depois de todas as vicissitudes que o Orçamento de 22 teve. Fizeram alguma espécie de balanço desde os 4 anos de convivência? Quer dizer, há momentos de conversa mais solta em que se falam de um ou de outro episódio, mas não o grosso deste tempo, que eu não sei quanto tempo foi bastante, foi a propósito da Europa, e muita coisa que rodeia a Europa, as próprias características do Conselho Europeu, quem está, quem não está, quem esteve, como é que era, como é agora, como é que pode vir a ser, porque tudo isto realmente tem a ver com o que estamos a discutir. Se nós não, mesmo isolando a Ucrânia, mas aí, como digo, os princípios da paz, da democracia, de tudo isto sobrepõem-se e nós temos de apoiar a adesão da Ucrânia. Outra coisa é, a propósito disso, começar, como já se viu em algumas notícias, começarem a aparecer novas adesões, que poderão acontecer. Não é? Mas a acontecer não é numa situação extraordinária como esta, é numa situação de normalidade lá no futuro, e se o alargamento é assim tão grande, então outros aspectos de ordem estrutural a Europa devia de ponderar antes de fazer isso, que não relativamente à Ucrânia, repito, porque é extraordinário. Está a falar precisamente de alguns aspectos de ordem económica, por exemplo, o risco de Portugal vir a competir com esses novos Estados do leste, os fundos comunitários, por exemplo. Isso é algo que pode prejudicar Portugal ou pode passar essa ideia de que vai prejudicar Portugal? Isso é evidente que se a Europa se alargar a países que são menos desenvolvidos que nós, é lógico que os fundos terão uma maior canalização para quem é menos desenvolvido e não para quem já está à frente. Isso é lógico. Portanto, desse ponto de vista, para Portugal, é lógico que para Portugal só, obviamente não é positivo. Mas se Portugal olhar ao futuro da Europa e ao todo em que se integra, não pode pensar em si, tem de pensar em si integrado na Europa como um todo. Porque se Portugal não pensar assim, o que diremos da Alemanha desde o início da própria Comunidade Económica Europeia? Que país na Alemanha pensou nisso tantas vezes e que até chegou a um ponto em de largar uma moeda fortíssima que era o marco por troca de uma moeda menos forte do que era o marco, que é o euro. Portanto, nós aí temos de olhar para aqueles que eram mais desenvolvidos e que nos ajudaram. E, portanto, nós temos também de, não podemos ser, eu não vou dizer não é podemos ser egoístas, porque nem era bem ser egoísta, era não cuidar no nosso próprio interesse, que é uma Europa forte e harmonizada, que é melhor para todos, inclusive para Portugal. Agora, é evidente que a própria arquitetura institucional, se cada Estado-membro tiver um comissário, terá depois 30 e tal, pode ter 30 e tal comissários. É possível 30 e tal comissários ou teremos de fazer isto de outra maneira? São menos comissários em que os países os Estados-membros vão rodando. Mas o que eu quero dizer com isto é tudo isto deve ser pensado antes dos passos do próximo alargamento, começa a ser uma União Europeia muito grande.
que não relativamente à Ucrânia neste momento, em nossa opinião, porque é uma situação absolutamente excepcional. E, portanto, chegados aqui é, com a guerra que houve e a forma como há, não vejo como é que o próximo Conselho Europeu possa decidir diferente. Estou convencido que não vai decidir diferente relativamente à Ucrânia. Não gostaria era de ver uma fuga para a frente que, para aceitar a Ucrânia, começasse a ceder a este, aquele e aquele outro, e dada a altura é uma confusão, porque aí vamos prejudicar a Ucrânia e a própria Europa. Dr. Rui, deixe-me só fazer uma pergunta muito rápida sobre a promulgação do orçamento. Na página da Presidência da República, o Presidente da República tem uma série de notas, entre as quais, logo no início do texto, escreve que o orçamento padece limitações evidentes e, porventura, inevitáveis. Evidentes, acredito que o PSD concorda até pela forma como foi feito o debate durante o Orçamento do Estado. Inevitáveis, concorda com esta visão por parte do Presidente da República? Depende daquilo que o Sr. Presidente da República estiver a pensar em concreto. Agora, também, todos temos consciência disto, vamos ser realistas, o Orçamento de Estado de 2022 tem a sua importância, com certeza, mas está longe daquela que vai ser a importância do Orçamento de Estado de 2023, e depois 24 e 25 por aí fora, porque este vai estar em vigor apenas 6 meses e, portanto, acaba por ser menos relevante do que aquilo que vão ser os estudos. Portanto, aquilo que eu entendo como verdadeiramente relevante é a preparação do Orçamento 23, que numa situação de normalidade estará a ocorrer já neste momento no seio do Governo, e aí sim, aí é que o país dará um passo em frente ou um passo atrás, consoante a política orçamental que vier a ser seguida. Tá? Então, muito obrigado.